Moisés. Moisés é o símbolo maior da lei. E Elias é o símbolo maior dos profetas. E pastor José da Egito, você sabe disso, que o povo de Israel tinha a lei e os profetas como uma coisa maior para eles. Eles juravam, eles diziam assim: eu juro pela lei e pelos profetas. Moisés é o símbolo maior da lei, Elias é o símbolo maior dos profetas, e Jesus de Nazaré. E aí, ouve-se uma voz do céu, dá uma olhada aí, filha. Ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Você nunca pode ler o texto assim: e viram Moisés, Elias e Jesus, e eis numa voz do céu disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Não foi assim, gente. Você tem que imaginar essa cena assim, ó. Os discípulos estão vendo Moisés, Elias, a lei, os profetas e Jesus. É como se Deus estivesse fazendo assim, ó. Este é o meu filho amado, escutem o que ele disser para vocês. É uma cena exclusiva e excludente. Está dizendo: não é esse, não é esse, é esse que é o meu filho amado. Eu assino embaixo do que ele disser. Os apóstolos gostaram da ideia, vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer uma cabana, que nós gostamos de ficar em acampamento. Nós vamos fazer 3 cabanas aqui e tal, vai ficar uma beleza. Jesus fala: não vão descer. E quando eles descem, presta atenção, olha lá o texto. Quando eles descem, olha lá o texto. Agora que eu vou entrar no que eu queria falar para vocês. Olha lá. Nós estamos no 17. Vamos lá no versículo de 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece do meu filho. Lá era uma mulher com uma filha, que é um homem com um filho. Porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Ele entregou os discípulos aqui, né? Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. É como se o bispo chegasse e falasse: eu pedi para o pastor orar por mim, ele não orou. Jesus exclamou: olha só, o homem falou: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ô geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. Para quem foi que Jesus falou? Para quem foi que Jesus falou? Geração incrédula e perversa, até quando? Eu não aguento mais vocês. É isso que Jesus falou, né? Foi para quem que Jesus falou isso? Ô gente, para aquela mulher cananeia, Jesus fala: grande é a tua fé. Para Pedro, Jesus fala: homem de pequena fé. Para todos os discípulos, Jesus fala: ô geraçãozinha encardida. Meus irmãos e irmãs, hoje os discípulos não vão ser muito bom exemplo para nós, não. Nós vamos na mulher agora. Eu quero saber por que Jesus chamou essa mulher de grande fé, tá bom? Eu tenho 3 chances. 3 chances. No final, o que você vai ter que dizer para mim mesmo? O que você vai ter que dizer no final? Eu tenho 3 chances de acertar esse texto, para que no final você diz o quê? O texto não é esquisito. Jesus? Quem que é esquisito? Você que vai ter que dizer. Tá bom? E uma outra coisa nós vamos ter que entender ao final dessa palavra é que fé sem santidade. Se eu não conseguir fazer isso, o Espantonias faz. Que situações de Espantonias. Muito bem. Então deixa eu sugerir algumas coisas. Por que eu imagino que Jesus falou para essa mulher: mulher, grande é a tua fé? Primeiro, eu falei que tem 3 possibilidades. Eu tenho 3 chances. A primeira vai aqui. Porque verdadeira fé quebra barreiras e rompe obstáculos. Diga comigo: verdadeira fé rompe barreiras e quebra obstáculos. Verdadeira fé rompe barreiras e quebra obstáculos. Vocês vão ver, fé que é fé rompe barreiras e quebra obstáculos. E essa mulher aqui, Jesus fala que ela é uma mulher de grande fé, porque aconteceu isso na vida dela. Ela rompeu pelo menos 2 barreiras, 2 obstáculos na vida dela. Primeiro, ela era uma mulher? Jesus era um? Você se lembra uma vez Jesus foi falar com uma samaritana que também não se dava com os judeus? Ele falou: me dá água. A mulher falou o que para ele?
Sendo que os judeus não querem despedir. Em outras palavras, a mulher disse para ele: vai procurar sua turma. Quando foi? Ô Jesus, vai procurar sua turma, rapaz? Eu sou samaritano, você é judeu. Você não tem vergonha na cara de conversar comigo? Quem aqui, quando não era crente, ficou de mal de alguém que morava na sua rua, na sua vila? Pega a mão. Você não tem vergonha, não? Muito bem. E uma das coisas que fazia muito ficava de mal, eu nunca aconteceu isso comigo, eu ouvi falar. É que você falava assim: se você não for homem, não passa na minha calçada. Não é verdade? A mulher está falando para Jesus assim: ei, o que você está passando pela minha calçada? Você não é homem, não? Vai procurar sua turma, rapaz. Essa mulher é cananeia. Ela veio falar com Jesus. Jesus podia ter dizendo para ela: você não tem problema na cara, não? Não é verdade? Ela quebrou a barreira cultural. Ela sabia que Jesus era um judeu. Ela quebrou a barreira cultural. Ela falou: não vou deixar esse negocinho de cultura se intrometer entre o meu problema e aquele que pode resolver o meu problema. Não vou deixar. Segunda coisa, uma mulher jamais poderia falar com um homem em público. Ela foi e falou com Jesus, e não falou apenas, ela clamou, gritou de novo, gritou outra vez e se lançou aos pés dele. Ela disse: eu vou ao extremo, quebrando barreiras, para encontrar a solução para o meu problema. Um de nós temos problema na nossa vida. Eu não estou falando hipoteticamente, não. Estou falando assim: muitos de nós que estamos aqui nessa noite temos problemas que não estão sendo vencidos por causa do fato de que nós não estamos dispostos a quebrar barreiras que estão nos impedindo. Barreiras no nosso coração, barreira de raiva, barreira de preconceito, barreira de mágoa, barreira de falta de perdão. Então, isso tem tudo a ver com santidade. Nós precisamos tirar isso do nosso coração, quebrar barreiras, para que nós possamos alcançar a bênção. Urgentemente. Urgentemente. Lembra do sujeito que quase não recebeu uma bênção por causa de barreiras que ele tinha? O nome dele era Naamã. Lembra do Naamã? Ele era chefe do exército do rei da Síria. É como se fosse comandante do exército do Obama dos Estados Unidos. E uma menininha chegou para ele e falou: o senhor está aí, uma escrava, o senhor está aí quase morrendo, leproso. Porém era leproso. A minha falou: o senhor está leprosinho aí? Se o senhor conhecesse o homem de Deus que eu conheço, eu não ficaria leproso. Ele foi lá falar com o homem de Deus, mandou um capanga dele lá falar. O homem de Deus não foi atrás dele, falou: fala para o seu chefe que ele se é segurado, ele que pule 7 vezes no rio, ele vai sair limpo. O capanga dele voltou e falou: não, é para você pular 7 vezes no rio, aí você sair limpo. Ele falou: não pulo. Eu não. Tem rio muito mais limpo do que essa sujeira aqui na minha terra. Eu não vou pular. Você falou: mas na mão vai ser besta. Pula 7 vezes aí, logo acaba com essa lepra, seu povo. Você fala: ô, meu coração duro esse na mão, né? Não quero ver se você fosse para São Paulo atrás do homem de Deus lá, e ele fala: pula 7 vezes no Tietê, você vai sair. Você fala: eu estou fora. Mas verdadeira fé quebra barreiras, ou rompe barreiras e quebra obstáculos. Amém, querido? Se você quebrar barreira, romper o obstáculo na sua vida. Já foi a primeira chance para não resolver nada do texto. Verdade ou não? Você está apavorado, né, filho? Segunda chance. Verdadeira fé. Verdadeira fé. Presta atenção aqui. Insiste. Persiste. Nunca desiste. Diga comigo. Insiste, persiste e nunca desiste. Verdade isso? Sim. Verdadeira fé insiste. Persiste. Nunca desiste. E agora que nós entramos no texto. Abra a Bíblia, que fica com a Bíblia aberta no texto agora. Agora vamos ficar dentro do texto. Olha lá. Vamos ver isso aqui. Olha só, primeiro momento. Qualquer um desses momentos eu já teria desistido, gente.
Qualquer um deles. Mas tem pelo menos 4 momentos aqui. Olha só. Primeiro momento. E eis que uma mulher cananeia, versículo 22, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela não está recitando poesia, ela está clamando. Verdade ou não? Ela está gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está endemoniada, Senhor. O que o texto disse Jesus fez? Não respondeu palavra. Ô gente, e aí já começa a ficar meio preocupado com Jesus, não é verdade? Por quê? Porque Jesus a gente até aceita, né? Mas se fosse o pastor Paulo está aqui, entra uma pessoa correndo e fala: Pastor Paulo, me ajuda, eu estou com um problema, me ajuda, tem um problema lá fora. E o pastor Paulo fica... Gente, não precisava nem avaliação no final do ano. O povo já está dizendo: ih, fora, ih, fora, ih, fora. O que você diria para o pastor Paulo? Se chega uma mulher dizendo: Pastor, me ajuda, minha filha está doente, pastor. E o pastor Paulo, o que você falaria para ele? Ir fora. Antes de ir fora. Pode dizer ir fora depois. Mas o que você diria? Hã? Ajuda. Acorda, homem! Ânimo, sujeito! Você paga pra isso! Verdade ou não? Você ficaria irritado com o pastor Paulo? Ficaria irritado. Agora Jesus fica lá. Não responde palavra. Aí os discípulos, dá uma olhada aí no texto. Os discípulos dizem assim: despede, Senhor, porque vem clamando atrás de nós. O que os discípulos estão falando para Jesus, gente? Vamos usar português claro. Dispensa a freguesa. Jesus, se existe uma coisa que nós sabemos fazer, é milagre. Faz um milagre aí, solta essa mulher, porque nós não aguentamos mais essa freguesa, ela está perturbando. Continua o texto aí. Jesus, que não respondeu para a mulher, responde para os discípulos. Bom, então o que eu faria? No primeiro, se eu fosse aquela mulher, Jesus ficou olhando para mim, não fala nada, eu sairia fora e falaria assim: ô líderzinho mal educado. Quando os discípulos falam isso, eu diria assim: o líder é mal educado e os discípulos dele são estúpidos. E nesse lugar eu não volto mais. Verdade ou não, queridos? Aí Jesus vai abrir a boca. Ele que não falou nada, agora está abrindo a boca. Vamos ver o que ele vai falar. Aí a gente percebe que ao invés de responder para a mulher, ele responde para os discípulos: Jesus, dispensa a mulher, ela vem atrás de nós. Jesus diz assim: eu não fui mandado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que? Agora eu ia no PROCON contra o sujeito. Mas essa mulher continua lá, ela insiste, ela persiste, ela não vai desistir não. Diga comigo: eu vou insistir. Eu vou persistir. Eu não vou desistir. Eu estou seguindo a Jesus Cristo atrás, não volto não. Ela se lança aos pés dele e diz: Senhor, socorre-me! Ele olha para ela e começa a falar assim: oh, glória a Deus, agora vem coisa boa. Não é bom tirar a comida dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Eu falei que ia resolver o texto. Piorou ou não piorou? E já foi a segunda chance. Agora foi pior que os Estados Unidos. Mas é verdade, não é? O professor está exagerando, mas eu estou só intensificando aquilo que está aí. Pelo menos foi estabelecido o ponto. Verdadeira fé insiste, persiste, não existe. Terceiro ponto. Esse é o último. Verdadeira fé. Verdadeira fé não existe. Pede